Nos bastidores do Flamengo, uma negociação de bastidor está mexendo com os pilares do clube e pode mudar drasticamente o cenário comercial e estratégico para 2025. Informações apuradas apontam que um fundo de investimento ligado ao governo do Catar iniciou conversas com representantes do rubro-negro para um possível acordo de patrocínio histórico, que, se fechado, será o maior já firmado por um clube da América do Sul. A proposta envolveria a exposição da marca na camisa principal do time, além de outras propriedades comerciais, incluindo a cidade do Galo Rubro-Negra, o Ninho do Urubu e possíveis ações internacionais de marketing. Fontes ligadas ao mercado esportivo e financeiro confirmam que esse fundo tem relação direta com empresas como Qatar Airways e Qatar Sports Investments, o mesmo conglomerado que administra o Paris Saint-Germain. O interesse no Flamengo teria se intensificado após estudos internos indicarem que o clube carioca reúne os principais atributos estratégicos para se tornar um parceiro de peso na América Latina: torcida massiva, exposição continental, histórico de conquistas recentes e forte apelo digital. Os contatos teriam começado de forma informal no primeiro semestre de 2024, por meio de intermediários do mercado europeu e árabe que atuam na América do Sul. A proposta, no entanto, ganhou corpo nos últimos meses, com executivos do Fundo Árabe vindo ao Brasil e mantendo reuniões reservadas com membros do departamento de marketing e da diretoria do Flamengo. Pessoas próximas às tratativas dizem que os valores giram entre R$ 400 e R$ 500 milhões por um contrato de 3 anos, podendo ser prorrogado por mais 2 temporadas. Em contrapartida, a empresa árabe quer ter exclusividade no uniforme rubro-negro como patrocinador master, com presença na parte frontal da camisa e nas propriedades digitais do clube. Além disso, há interesse em associar o nome do patrocinador ao futuro estádio que o Flamengo planeja construir, caso o projeto saia do papel com participação privada. Esse tipo de associação é comum em clubes europeus. O Etihad Stadium do Manchester City, por exemplo, leva o nome da companhia aérea dos Emirados Árabes, que também é controlada por um fundo soberano. Se esse acordo avançar, o Flamengo entraria num seleto grupo de clubes no mundo patrocinados por grandes fundos estatais árabes, como o próprio PSG, Manchester City e Newcastle. O movimento faz parte de uma estratégia global conhecida como soft power, na qual esses países utilizam o futebol como forma de promover sua imagem, cultura e interesses comerciais. Para o Flamengo, seria a primeira vez em sua história que um contrato de patrocínio estaria diretamente ligado a uma potência internacional com objetivos geopolíticos. O principal desafio, no entanto, não está apenas no acerto comercial. Internamente, o clube ainda precisa lidar com o atual contrato com o Banco BRB, que ocupa o espaço de patrocinador master desde 2020. A parceria com o banco rendeu bons frutos ao Flamengo, mas os valores praticados estão longe da proposta feita pelo Fundo Árabe. A multa rescisória, as cláusulas de prioridade e os termos de renovação precisam ser analisados com cautela para que o clube não sofra sanções ou perda de credibilidade no mercado. Além disso, existe uma preocupação política dentro do Conselho Deliberativo. Parte dos conselheiros teme que a associação com o Fundo Árabe possa trazer questionamentos éticos ou culturais, principalmente no que diz respeito a temas como direitos humanos e liberdade de expressão. A imagem do Flamengo, por ser uma instituição de alcance nacional, está constantemente em debate, e qualquer passo nesse sentido será amplamente debatido nas instâncias internas antes de ser aprovado. Apesar das dúvidas, a cúpula rubro-negra enxerga com bons olhos o potencial do acordo. O clube entende que, para competir de igual para igual com as potências do futebol europeu, especialmente em um cenário em que SAFs multinacionais estão se aproximando dos grandes rivais, será necessário dar passos ousados no campo comercial. A entrada de um patrocinador bilionário, com poder de articulação global, permitiria ao Flamengo expandir sua marca para mercados como Ásia e Oriente Médio, onde o clube já começa a ganhar notoriedade. Há, inclusive, a possibilidade de ações conjuntas com o PSG, que poderiam incluir intercâmbio de categorias de base, amistosos em datas específicas e até participação em torneios internacionais organizados por parceiros do Fundo do Catar. Uma turnê internacional, por exemplo, na pré-temporada de 2026, já estaria sendo cogitada caso o acordo se concretize. O plano incluiria partidas nos Emirados Árabes, no Japão e na França, com transmissão para mais de 60 países e ativações de marketing com foco em jovens torcedores. Outro ponto importante é que a marca Flamengo tem crescido de forma consistente fora do Brasil. A final da Libertadores de 2022 teve audiência recorde em países da África e do Golfo Pérsico, onde o futebol sul-americano começa a ser consumido com mais atenção. A eventual entrada do clube num circuito patrocinado por um fundo do Catar daria ainda mais visibilidade à sua marca,
e poderia gerar receitas indiretas com produtos licenciados, novos sócios torcedores internacionais, acordos com academias locais e plataformas de streaming interessadas em contar a história do Flamengo. Na próxima parte, você verá como a torcida tem reagido a essa possibilidade, o que os bastidores políticos do clube têm dito, e quais são os riscos e oportunidades que envolvem esse acordo bilionário. Se por um lado a proposta do fundo árabe representa uma virada de chave na relação do Flamengo com o mercado global, por outro, ela acende debates acalorados entre conselheiros, torcedores e até mesmo patrocinadores já consolidados no clube. O BRB, parceiro do Flamengo desde 2020, é o atual patrocinador master e ainda possui contrato vigente até o final de 2025, com cláusulas de renovação e preferência. Embora o valor anual seja significativo, cerca de 32 milhões de reais por temporada, ele ficaria muito abaixo da cifra proposta pelos árabes, que gira na casa dos R$ 150 a 180 milhões de reais por ano, caso o contrato seja fechado por 3 anos. A diretoria do Flamengo, ciente do peso político e institucional do BRB, analisa os cenários com cautela. Uma substituição direta, rompendo com o banco estatal, poderia gerar desgaste político, principalmente com setores ligados ao governo do Distrito Federal, que sempre enxergaram no Flamengo uma plataforma estratégica para o BRB se consolidar como marca nacional. No entanto, há dentro do clube quem defenda que uma eventual saída do BRB poderia ser compensada com uma proposta de patrocínio em outro espaço da camisa, ou mesmo com uma compensação por rescisão antecipada, algo já especulado por alguns dirigentes de oposição. Nos bastidores, o nome mais citado como potencial parceiro é o Fundo Qatar Sports Investments, QSI, o mesmo que controla o PSG e que tem buscado expandir sua influência para outros continentes. O QSI está ligado a uma série de iniciativas geopolíticas, culturais e comerciais do governo do Qatar, e já realizou ações semelhantes com clubes na Bélgica, Espanha e até no Japão. O Flamengo seria o primeiro clube da América Latina a entrar nesse círculo, o que também traria desafios na forma como o clube lida com sua própria independência institucional. Conselheiros mais tradicionais, incluindo nomes da velha guarda rubro-negra, demonstram preocupação quanto ao grau de influência que um patrocinador desse porte poderia exercer sobre decisões do clube. Embora não se trate da venda de ações ou da transformação do Flamengo em SAF, há receios de que acordos comerciais com entidades ligadas a governos estrangeiros venham acompanhados de exigências sobre postura institucional, alinhamento ideológico ou até restrições de imagem. Mas para o núcleo executivo do Flamengo, os benefícios superam os riscos. Um contrato nos moldes oferecidos permitiria ao clube fechar o orçamento da próxima temporada com maior folga, acelerar projetos estruturantes, como o tão sonhado estádio próprio, e reforçar o elenco de maneira mais agressiva. Além disso, uma injeção de recursos desse porte abriria espaço para a montagem de uma nova estrutura de base e performance, além de ações de internacionalização da marca que vêm sendo debatidas há mais de 2 anos, mas até agora pouco concretizadas. A torcida, como sempre, também tem papel central nessa história. Nas redes sociais, o assunto já ganhou tração e vem dividindo opiniões. Parte da nação se mostra empolgada com a possibilidade de ver o Flamengo alçado ao mesmo patamar financeiro de clubes como PSG e Manchester City, enxergando na entrada do fundo árabe uma oportunidade única de romper de vez a barreira que ainda separa o futebol brasileiro do europeu. Outros, porém, temem que essa aproximação traga consequências que fujam do controle do clube, especialmente em termos de identidade, cultura e transparência. Vale lembrar que o Flamengo já teve experiências anteriores com empresas de perfil internacional, como a Adidas, a Caixa Econômica Federal, a BS2 e agora o BRB. Todas essas marcas, em maior ou menor grau, usaram o Flamengo como vitrine para expansão ou consolidação de imagem, o que mostra que o clube possui expertise em gerenciar grandes parcerias. A diferença, desta vez, está na dimensão política e financeira da proposta. E o que viria junto com esse possível patrocínio? Fontes indicam que o fundo árabe também teria interesse em desenvolver um centro de treinamento internacional com o Flamengo em território estrangeiro, além de colaborar na organização de amistosos e eventos nos países do Golfo. O nome Flamengo passaria a figurar em campanhas publicitárias no Oriente Médio, o que abriria portas para novos acordos secundários, incluindo naming rights de centros esportivos, licenciamento de produtos e até expansão da plataforma Flá TV para regiões ainda pouco exploradas. A negociação está em estágio avançado, mas ainda não é considerada fechada. Existe uma série de fatores legais, contratuais e políticos que precisam ser superados nas próximas semanas. A tendência é que o assunto seja levado ao Conselho Deliberativo ainda no segundo semestre, o que indicaria um anúncio oficial apenas no fim de 2024 ou início de 2025.
A diretoria quer evitar qualquer conflito institucional, especialmente no momento em que outras decisões estratégicas, como a SAF, o estádio próprio e a renovação com atleta-chave, também estão sobre a mesa. No meio desse turbilhão, fica a pergunta que não quer calar. O Flamengo deve aceitar um patrocínio árabe bilionário, mesmo que isso represente o fim da parceria atual com o BRB e a entrada de uma nova lógica de influência internacional? A decisão, quando vier, será histórica, para o clube, para o futebol brasileiro e, acima de tudo, para a nação rubro-negra. Agora é com você. Você é a favor de um patrocínio árabe no manto sagrado do Mengão? Deixa sua opinião.